Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos em mais um estudo de nossa lição de adultos, a lição de número 10, do dia 7 de setembro de 2025. Tem como tema a lição a qual estaremos estudando, a expansão da igreja. O texto áureo diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Atos capítulo 8, versículo 4 ao 5. Agora vamos para a verdade prática que diz: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8, versículo 12 e versículo 15. Nós temos aqui também os objetivos da lição do estudo, que são 3. O primeiro, apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. Segundo, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. Terceiro, enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. A palavra-chave da lição é evangelização. Pela graça de Deus, estamos em mais um comentário bíblico de nossa lição bíblica e queremos pedir a direção do Espírito Santo para que possamos repassar esse ensino para você que está nos assistindo. Desde já, que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Vamos agora ao comentário bíblico de nossa lição. Podemos ver aqui que nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Observe que a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. Na lição passada, estudamos acerca da vida e do ministério de Estevão, a qual foi um dos primeiros mártires da igreja. Podemos ver que Jesus já havia predito em Atos capítulo 1, versículo 8, que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes, Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Por mais que depois da morte de Estevão, a igreja foi dispersa e a igreja se tornou uma igreja sendo perseguida, podemos notar que essa igreja ela não estagnou, ela não parou, mas essa igreja continuou a propagar, a levar a mensagem de Cristo. E nesses tópicos, nós vamos entender a questão da situação da qual estava esta
igreja em Jerusalém, que envolve a questão da perseguição. E temos aqui já o primeiro tópico que vai falar sobre a igreja diante da perseguição. Como foi que essa igreja se comportou diante da perseguição? O comentarista, pastor José Gonçalves, nos ensina, nos mostrando de acordo com a Bíblia, como foi essa perseguição, como ocorreu esta perseguição para com a igreja depois da morte do diácono Estevão, que era um dos diáconos que servia na igreja do Senhor. O primeiro tópico diz a igreja diante da perseguição. O primeiro ponto diz, embora perseguida, não fragmentada, por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos. Observe aí o versículo 1 do capítulo 8 de Atos, que diz que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os capítulos 4 e capítulo 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos eram os líderes da igreja. E podemos ver aqui que a perseguição estava mais focada sobre os apóstolos, porque nós somos sabedores que os apóstolos eram, na verdade, os grandes líderes da igreja. E o comentarista aqui frisou que esta perseguição, como também diz a Bíblia, ela foi focada na liderança da igreja, ou seja, essa perseguição foi focada para com a liderança da igreja, para com os apóstolos, que eram os líderes da igreja. O fato de eles não terem se dispersado, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos, ou seja, tanto os líderes da igreja foram perseguidos, como também os crentes, os irmãos em Cristo desta igreja. Então, a perseguição foi tanto para os líderes, os apóstolos, como também para os crentes desta igreja. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersada, observe aqui, a igreja, essa igreja, não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Em meio à perseguição, em meio a esses embates, a igreja não se fragmentou, ela não estagnou, ela não parou, ela não se desorganizou, mas essa igreja continuou em ordem, firme, continuamente fazendo a obra de Deus. Essa igreja continuou uma igreja forte e também uma igreja unida, uma igreja fortalecida pelo poder do Espírito Santo. O segundo ponto vai falar sobre a questão desta igreja que ela estava em luto, porque o segundo ponto diz, a igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos, aqui já é o versículo 2, do capítulo 8 de Atos, aqui é já o versículo 2, que diz assim, os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E a palavra cópitos, traduzida aqui como pranto, quando diz aqui que estavam ali aqueles varões piedosos que foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele
grande pranto. Aí está aqui o significado desse termo pranto, que é cópitos, traduzida como pranto, que significa também choro, lamentação e luto. Então podemos ver que essa igreja ela estava em total luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersos. Então podemos ver que, de acordo de Atos deste livro, principalmente aqui no capítulo 8, versículo 2, podemos ver aqui uma igreja em luto com a morte do servo de Deus, que era o diácono Estevão. O terceiro ponto diz assim: mas não desesperada, mostrando que era uma igreja em luto, que estava vivendo um luto daquele diácono Estevão, mas essa igreja não estava desesperada, como diz aqui o terceiro ponto. O comentarista nos mostra aqui algo interessante. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele, e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada. A igreja chorou, a igreja pranteou com a morte de Estevão, mas essa igreja, a liderança, os apóstolos, não se desesperaram com a questão da morte de Estevão. Então podemos ver que, contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Essa igreja não se desesperou, essa igreja não ficou desmotivada, continuou motivada, continuou firme e forte, progredindo e levando a mensagem do Evangelho, da palavra do Senhor. Essa igreja não ficou em total tristeza. Um de seus membros queridos e ilustres havia sido morto, como foi falado, Estevão, trazendo consequências para todos, mas isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Essa igreja não se calou. Nós podemos ver uma coisa interessante, que quando essa igreja estava ali observando, vendo ali a morte do diácono Estevão, essa igreja poderia chegar no desespero e ali aqueles apóstolos, discípulos de Cristo, aquela igreja em Jerusalém, poderia parar ali, por questão do medo daquela grande perseguição. Agora observe uma coisa, que a perseguição ali, ela culminou em morte. Isso é uma verdadeira perseguição, porque às vezes pensamos que nós passamos por algumas perseguições e às vezes essas perseguições não são iguais os apóstolos sofreram, ou os discípulos de Cristo sofreram a ponto de perderem a sua vida. Mas nós somos sabedores que essa perseguição para com essa igreja fez com que essa igreja viesse crescer ainda mais. E essa igreja, ela não parou. Essa igreja continuou pregando a palavra de Deus, continuou testemunhando do Evangelho de Cristo. E nós sabemos que no dia de hoje, nós entendemos que há também muitos missionários dos nossos que estão em outros países também passando por grandes perseguições a ponto de perder as suas vidas na questão do Evangelho. Mas também nós entendemos que esses que são mártires, que morreram em prol do Evangelho, eles tinham plena convicção
do que estavam fazendo, a ponto de pregar a mensagem de Cristo, mesmo sabendo que iriam chegarem a morrer em questão do Evangelho. Esses são os verdadeiros mártires da igreja, e esses que passam por verdadeiras perseguições, como aconteceu com Estevão, que foi explicado nas lições anteriores, que Estevão foi um dos primeiros mártires da igreja primitiva. A sinopse 1 diz: mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante na fé. Mesmo com toda a perseguição, essa igreja, mesmo sendo perseguida, esta igreja, ela permaneceu unida, permaneceu firme e atuante na obra de Deus, na obra do Senhor. Então Deus usa essas circunstâncias para que a igreja venha progredir, para que a igreja venha se expandir. Isso aconteceu nesta igreja em Jerusalém, como foi aqui frisado no primeiro tópico desta lição. Agora vamos ao segundo tópico, que fala sobre a igreja que evangeliza, mostrando que essa igreja, em meio à perseguição, essa igreja também estava evangelizando. A igreja, mesmo dispersa, esta igreja não parou de pregar, de testemunhar acerca de Cristo. Vamos entender, começando aqui do primeiro ponto: evangelização centrada na palavra. Explicando aqui o versículo 4 de Atos, capítulo 8, mostrando que a evangelização ela estava centrada na palavra de Deus. Em Atos, capítulo 8, versículo 4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Anunciando, pregando a palavra de Deus, pregando a palavra do Senhor. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo. Essa igreja, ela era movida pelo poder do Espírito Santo, que deu ousadia, coragem, trepidez para essa igreja anunciar o Evangelho de Cristo. Aí diz aqui na lição: ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Queridos, nós temos que entender isso, que quando anunciamos a palavra de Deus, que quando anunciamos a mensagem do Evangelho, que a mensagem, que a palavra, a qual usamos nas evangelizações, ou quando estamos pregando nas ruas ou nas casas, nós temos que, de fato, pregar uma palavra, uma mensagem que ela vinha a ser focada, centralizada na Bíblia Sagrada. Como diz aqui, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Então, no momento da evangelização, a mensagem ela tem que ser focada, centralizada na palavra de Deus, na palavra do Senhor. O que nós podemos ver no dia de hoje, que há algumas mensagens que é pregada em alguns púlpitos. Isso é questão que envolve dentro da igreja, ou em cruzadas, ou em qualquer outro local onde se torna um evento de pregação. E alguns mensageiros da palavra que não focam a mensagem verdadeira, que é uma mensagem centralizada na palavra de Deus, mas por muitas vezes pregam inovações, pregam mensagens que não envolvem a cruz, que não envolvem
a mensagem da cruz, que é centralizada na palavra, e há muitos pregadores em nossos dias que estão esquecendo de pregar verdadeiramente a palavra de Deus, e que possamos pregar como pregadores da palavra de Deus, pastores na obra de Deus, que possamos sempre focar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma palavra transformadora. Como diz aqui que a igreja de Jerusalém também era tocada, ou melhor, focada na palavra de Deus. Essa igreja era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. Então, a igreja primitiva operava sob Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Uma igreja que era, de fato, cheia do Espírito Santo, que tinha a operação do Espírito Santo, e essa igreja era firmada na palavra de Deus. É por isso que lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nos versículos 40 em diante, diz que esta igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Esse termo doutrina vem do termo didaquê, que é o ensino, propriamente o ensino da palavra do Senhor, que é a doutrina. E essa igreja era uma igreja firmada na palavra de Deus, e que possamos também estar sempre firmados na palavra de Deus, e que a nossa igreja, nossos crentes, pastores, obreiros, membros e congregados, que possamos estar sempre firmados na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Queridos, observe uma coisa: quando a palavra de Deus é pregada de uma forma verdadeira, quando a mensagem do reino é pregada, centralizado na palavra, nós cremos que há muitas conversões, há muitos milagres e libertações, porque a palavra de Deus está sendo pregada como ela é, sem nenhum tipo de rodeio e sem nenhum tipo de inovação, como falamos anteriormente. Se queremos evangelizar com êxito, como é que é interessante que o comentarista coloca aqui: se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito Santo e estar centrados na Bíblia, centrados na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Então esse ponto aqui é muito interessante, onde diz evangelização centrada na palavra de Deus. O segundo ponto fala sobre evangelização centrada em Cristo. A evangelização também tem que ser centrada em Cristo. Aí aqui o comentarista fala da questão de Filipe. Vamos entender. Aqui fala já do evangelista Filipe. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir a igreja. Ele foi também um dos 7 escolhidos para servir a igreja, um dos 7 diáconos para servir a igreja. Então, Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso. E ao chegar a Samaria, o que foi que ele fez ao chegar em Samaria? Aí diz que ele pregava a Cristo. Ele não pregava outra coisa. Ele falava apenas de Cristo. A mensagem era centralizada em Cristo. A pregação era centralizada em Cristo. E o que diz aqui é que Filipe, quando foi pregar em Samaria, ele centralizou a mensagem dele em Cristo, porque diz, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8 e versículo 5. Como já vimos, o ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centralizado em Jesus. Filipe não pregava
ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro de sua pregação. Cristo era o centro da pregação de Filipe. E Cristo tem que ser o centro também de todas as nossas pregações. Cristo tem que ser o centro. Cristo era o centro da pregação de Filipe. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. Se você ouvir uma pregação e nessa pregação não tem a total focalidade, base em Cristo ou na cruz de Cristo, é uma mensagem totalmente vazia. É uma mensagem que não tem respaldo bíblico, como diz aqui o comentarista. É uma mensagem totalmente vazia. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, trazendo libertação e salvação. E os apóstolos, os discípulos, quando eles pregavam a mensagem da cruz. Se você ler as epístolas de Paulo, você vai notar que Paulo sempre pregou falando da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela salva, ela liberta e ela transforma vidas. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas. Não adianta usar estratégias humanas. Se a mensagem não estiver centralizada na cruz, se a mensagem estiver centralizada em Cristo, não tem como ter esse tipo de sinais e prodígios. Então não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, em estratégias de pessoas, porque existem muitas estratégias humanas e nessas estratégias humanas esquece a mensagem da cruz, a mensagem centralizada em Cristo. Então, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito Santo e na força da palavra. Então, a igreja que evangeliza, ela evangeliza centrada na palavra. Ela evangeliza centrada na cruz, centrada em Cristo. Então, precisamos colocar essa palavra em nossos corações, que a mensagem do Evangelho ela é centralizada na palavra e ela é centralizada no próprio Senhor Jesus. E temos aqui agora a sinopse 2 que diz: a igreja cheia do Espírito e centrada em Cristo anunciou a palavra com poder. É por isso que o ministério do diácono, do evangelista Filipe, teve total êxito, porque Filipe, se você ler Atos capítulo 8, você vai ver que Filipe, sendo cheio do Espírito Santo, Filipe pregava a palavra de Deus e também pregava esta palavra centralizada em Cristo Jesus, e houve muitos milagres, sinais de prodígios naquele lugar em Samaria, a qual Filipe pregou. Portanto, Filipe teve um ministério impactante, um ministério frutífero. E isso é algo que nos faz pensar a questão de quando levarmos a palavra de Deus, levarmos a mensagem
do Senhor Jesus. Queridos, que possamos estar atentos quanto a isso. Vamos agora ao último tópico de nossa lição. Temos aqui o tópico 3, que fala a igreja que dá suporte à evangelização. Primeiro, o suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois, está lá no versículo 14, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Aqui fala de uma igreja que deu suporte no evangelismo e como também no discipulado. Queridos, como diz aqui o capítulo de Atos 8 e versículo 14, essa igreja deu um total suporte para aqueles que estavam ali atendendo, aceitando o evangelho de Cristo. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá 2 apóstolos, Pedro e João. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Então, além de esta igreja que estava em Jerusalém, quando ouviram que Samaria receberam a palavra de Deus, essa igreja enviou os seus missionários, que eram Pedro e João. Só que é muito interessante, o que diz aqui no versículo 14 de Atos capítulo 8, que essa igreja deu total suporte a esses missionários, porque não adianta enviar os missionários se não dá total suporte para os missionários. E isso é gratificante, isso é essencial na vida de uma igreja que, quando envia os missionários para os campos longínquos, aonde precisam de homens de Deus para dar continuidade ao trabalho a qual é feito no local. Aqui no caso, essa igreja em Jerusalém envia esses missionários porque em Samaria estava tendo um grande crescimento de pessoas se convertendo ao evangelho de Cristo, e essa igreja enviou esses missionários e deu total suporte para esses missionários. Vamos agora ao segundo ponto, que diz a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, observe o que diz o versículo 15: oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Além do apoio dado ao ministério de Filipe, temos aqui também o trabalho discipuladora da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. Então estavam ali esses apóstolos discipulando esses novos convertidos em Samaria. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas. Contudo, por uma razão não específica, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo, mas estavam ali os apóstolos, os missionários, ensinando a questão de várias doutrinas
que envolve o Evangelho de Cristo Jesus. Então essa igreja deu suporte para esses missionários e essa igreja também discipulou de uma forma eficaz esses novos convertidos em Samaria. Terceiro e último ponto diz: sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Então, o certo é discipular o novo convertido para que ele venha a ser batizado nas águas e como também batizado com o Espírito Santo, para que a sua vida venha ter completude na questão que envolve a sua vida espiritual. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito Santo. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Então, nos dias de hoje, também temos que ter esta visão da conversão, em questão que envolve a conversão cristã, que venha a permanecer. O novo convertido tem que entender a questão do batismo em águas e também tem que entender na questão do recebimento do batismo com o Espírito Santo. Como é frisado aqui, essa visão da conversão cristã ainda permanece em nossas igrejas. A nossa igreja ainda continua, pela graça de Deus, ainda vai continuamente estar ensinando essa questão que o novo convertido precisa descer as águas e como também buscar o batismo com o Espírito Santo. Essa visão da conversão cristã permanece ainda nos dias de hoje. Devemos levar os novos na fé, os novos convertidos, a desfrutarem dessa experiência grandiosa, que é a experiência pentecostal, a experiência do batismo com o Espírito Santo. A sinopse 3 diz: a igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Vamos agora para a conclusão, que diz assim: nesta lição vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. A igreja foi perseguida, mas a igreja continuou se expandindo, o Evangelho continuou a crescer, a frutificar para a glória de Deus. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro. A palavra de Deus e a cruz de Cristo foi ensinado aqui no segundo tópico. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Observe que lá em Atos capítulo 8, Filipe não usou os seus métodos humanos, mas ele usou, de fato, eu posso dizer, ele foi usado pelo Espírito Santo e pela unção do Espírito Santo em sua vida. Então a Bíblia não destaca os métodos de Filipe, mas Filipe, quando foi evangelizar Samaria, ele foi usado pela virtude do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo que deu os métodos
para Filipe, na questão de pregar o Evangelho. Por muitas vezes nós não temos os métodos necessários para fazer a obra de Deus, as estratégias. Mas assim como o Espírito Santo usou Filipe, dando a ele métodos para pregar a mensagem do Evangelho, ainda hoje o mesmo Espírito continua a nos entregar métodos para fazermos a obra de Deus e para evangelizarmos, levando a mensagem de Cristo Jesus. Esse é o exemplo que devemos seguir, o exemplo de Filipe, e que possamos colocar esse estudo em nossos corações e saber que a igreja primitiva, mesmo em meio à perseguição, ela não parou, ela não recuou. Diante das dificuldades, ela não parou, mas se espalhou e continuou a anunciar com poder o Evangelho de Cristo. Deus usou até mesmo o sofrimento para expandir sua obra, cumprindo a promessa de Atos capítulo 1 e versículo 8. E que possamos guardar essa palavra em nossos corações. Nos ajude se inscrevendo em nosso canal Pastor Elias de Tais. Deus abençoe a tua vida, tenha uma boa aula debaixo da graça de Deus, em nome de Jesus. Amém.